Bem-vindos à Ação Nerd, Gustavo Snyder aqui. E só hoje que eu me toquei de que um dos filmes mais controversos da história do cinema está prestes a completar 20 anos. Eu estou falando de A Paixão de Cristo, um filme que desde seu início, desde sua exibição, se tornou um colosso, é um dos grandes sucessos da história do cinema independente e que até hoje suscita discussões e toca o coração de quem o assiste. Jesus já teve inúmeras versões na história do cinema. Aliás, ele é um dos personagens mais retratados nas telonas. E você tem várias visões do personagem, que vai desde da mais tocante, da mais nihilista, como o Evangelho segundo Mateus, do Pasolini, de 64, passando pela visão mais épica, como a maior história de todos os tempos, do George Stevens, de 65, até a mais polêmica, como A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese. Mas nenhum desses filmes tocou tanto o coração e entrou tanto na imaginação de todo mundo como A Paixão de Cristo, filme que chegou aos cinemas em 2004, se tornando um imenso sucesso de bilheteria. O filme acompanha as últimas 12 horas da vida de Jesus e Gibson resolve aqui empregar todo um grafismo e toda uma violência que não tem como você ficar indiferente quando assiste a obra. Fora isso, ele decidiu também não filmar em inglês. Ele usou o hebraico, o aramaico e o latim antigo, dando um teor muito mais do que realista, eu diria quase documental ao filme. É importante mencionar que na época filmes bíblicos estavam completamente fora de moda no cinema daquele momento. Os grandes estúdios, quando souberam da visão de Mel Gibson, não quiseram bancar a obra. Mesmo com Gibson tendo sucessos de bilheteria, como a série Máquina Mortífera e Mad Max, e já tendo um Oscar na bagagem com o espetacular Coração Valente. Mesmo assim, ele não conseguiu financiamento de nenhum estúdio. Foi quando que ele decidiu bancar do próprio bolso. O filme custou 35 milhões e se tornou um sucesso monumental. Arrecadou mais de 615 milhões em todo o mundo. O filme abre no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Aqui nós vemos Jesus orando em tremenda agonia espiritual, onde, de acordo com o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, seu suor tornou-se sangue a escorrer pela terra. E aqui nós já vemos a genialidade de Gibson. Ele conta a história não só através de imagens, mas também através das cores. A cena abre em tons de azul, como se indicasse uma presença espiritual ali junto a Jesus. Quase como se Deus estivesse em cena também. No entanto, quando chegam os romanos para prender Jesus, esse tom azulado é esquecido e entra uma paleta de cores amarelada, empoeirada, quase sépia, com alguns pingos de vermelho, mostrando já qual seria o destino trágico de Jesus e seus seguidores. E essa troca de cores acontece no decorrer do filme. É muito interessante acompanhar a narrativa observando esses tons diferentes. Fora isso, Gibson abre mão das panorâmicas e investe muito no close. A câmera de Gibson está sempre fixa ao rosto, ao olhar do personagem, pegando cada nuance, cada detalhe. Você quase consegue sentir as gotas de suor, as gotas de sangue percorrendo pelo rosto de Jesus. Gibson nos convida a não ser não só espectadores, mas também testemunhas do ato mais cruel já infligido pela humanidade. Gibson não nos poupa de todo o sofrimento, de toda a angústia, de toda a tortura que Jesus passou na mão dos romanos. Desde o momento em que ele é capturado até a sua crucificação, Jesus passa por todo tipo de horror que um ser humano é capaz de aguentar. E você se sente preso ali junto com aquele homem sofrendo, quase como se fosse um filme de terror. É impressionante o que Gibson faz a audiência sentir aqui. O elenco do filme é um destaque à parte. Jim Caviezel é o próprio amor em pessoa. E ele nos traz o Jesus mais amável e adorável que nós já vimos nas telas. Ele é manso, ele é calmo, ele é humilde. É uma atuação realmente tocante. Rosalenda Celentano faz aqui uma versão andrógena do demônio. Você não sabe se o demônio aqui é homem ou mulher e, de certo modo, também isso não importa. O que importa é que toda vez que ele ou ela está presente em cena, ele é o mal. O olhar da atriz é penetrante, mesmo sem fala nenhuma, você se sente incomodado quando ela está em cena. Por fim, Maya Morgensen nos entrega a visão mais triste e singela de Maria, a mãe de Jesus. Uma atuação simples, mas extremamente tocante, onde o olhar melancólico da atriz já diz tudo o que nós temos que sentir. Passados quase 20 anos, A Paixão de Cristo ainda toca os corações de quem assiste ao filme até os dias de hoje. Jesus tem a biografia mais conhecida e mais importante de toda a humanidade. E sendo você cristão ou não, ainda assim o filme é importante.
Para quem é cristão, o significado é mais amplo e duradouro. Cristo morreu por nós, nos redimiu e nos trouxe a vida eterna. E para quem não é cristão, fica o registro histórico do martírio de um homem que estabeleceu o antes e o depois da sua passagem aqui na Terra. E por isso a Paixão de Cristo é mais do que um filme. A Paixão de Cristo é um atestado do amor de um pai por seus filhos, um amor de Deus pela humanidade. Todo filme pode ser resumido em uma única frase, uma frase que está em João 3,16, que nos diz: porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Eu vou mais longe, o filósofo Platão nos diz que o amor é uma força universal que nos move sempre para o bem, trazendo paz, alegria e virtude. E para corroborar, o apóstolo Paulo nos diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e todo o conhecimento da humanidade, se eu não tiver amor, nada serei. E mesmo que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso. O amor é o sentimento mais importante